Olá, antes desta entrevista, recomendo-te que ouças a peça que publicamos há 2 semanas, chama-se 32.700 e conta a experiência de uma pessoa com perturbações do comportamento alimentar. Ajudará a entender melhor o que falamos aqui. Esta já agora é uma entrevista com o psiquiatra Tiago Duarte, um dos médicos no núcleo de perturbações do comportamento alimentar do Hospital de Santa Maria, que integra o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte. É também professor convidado na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Falamos sobre o espectro de perturbações psiquiátricas associadas à alimentação, os fatores evolutivos que as mantiveram ao longo da história, os mecanismos fisiológicos que as perpetuaram, a prevenção e a inclinação médico-cêntrica do tratamento. Agora sim, fica com a entrevista. Queria primeiro ir à tua definição de perturbações de comportamento alimentar. O que há de comum entre esta série de doenças psiquiátricas para que elas sejam agrupadas desta forma? Em primeiro lugar, há quem questione se são doenças psiquiátricas ou não. Dentro da ICD, que é a Classificação Internacional das Doenças, foram colocadas dentro da parte da psiquiatria, e o que elas têm todas em comum, inevitavelmente, é uma preocupação ou com a comida, ou com o impacto que a comida tem na tua saúde, ou na tua definição de eu, não é? E portanto, tanto tens pessoas que não resistem à comida, como tens pessoas que conseguem adiar a fome eternamente e perder muito peso. Portanto, o que tem que haver em comum é sempre uma preocupação com a comida e com o peso e com a imagem corporal. Portanto, é isto que há em comum entre elas. E em termos de comportamentos, falamos sempre em doenças associadas a determinados comportamentos, tens maioritariamente 3, de purga, de restrição e de compulsão? Algo mais? Não, os principais são esses, ou seja, historicamente nunca houve muita dúvida de que havia anoréticas. O Elísio Moura já descrevia isso, a nível internacional também. A própria princesa Sissi da Áustria pesava-se 2 a 3 vezes por dia e tinha um peso muito baixo, e portanto rapidamente se identificou a anorexia, e há descrições muito antigas. Mais tarde, o Gerard Russell foi um psiquiatra, foi um psiquiatra escocês que trabalhou em Londres e falou com uma que ele considerava anorética, que tinha comportamentos purgativos, vomitava, mas tinha pouco peso. E então tentou perceber um bocadinho, psicopatologicamente, em termos de sintomas de sofrimento que ela apresentava, em que é que consistiam. E de facto era uma pessoa um bocadinho diferente das outras anoréticas, digamos assim, porque vomitava, não conseguia resistir a alguns impulsos, e foi aí que ele, em 1979, faz o primeiro diagnóstico com 30 doentes, a quem chamou bulimia, que era fome de boi. A fome de comer um boi, portanto de comer muito. E de facto é a primeira vez que este diagnóstico aparece. Portanto, até aí só havia anorexia. Depois introduziu-se esta nova variante que permitiu de facto esmiuçar mais os sintomas, dividindo as doenças entre as pessoas que comem muito e depois vomitam, e as pessoas que conseguem restringir, ou que até restringindo ou não restringindo muito, mas vomitando, mantêm um peso baixo. Mais tarde, isso entra em 1980 na ICD, na DSM-3, que é os critérios de diagnóstico americanos, e com base nisso passa a poder ser feita investigação para se perceber se estas doenças eram diferentes. E de facto eram diferentes. E dentro destas doenças diferentes, havia umas ainda mais diferentes, que não só não vomitavam, mas comiam muito. E como não vomitavam, aumentavam bastante de peso, e foi aí que se que categorizou a doença, que agora é perturbação de ingestão alimentar compulsiva em português, e é o binge eating em inglês. E portanto, tu divides maioritariamente entre os quadros restritivos e os quadros com binge. Portanto, e a definição de um binge é, ipsis verbis, comer mais do que seria expectável para uma pessoa durante aquele período, com um sentimento associado de sofrimento. Não é ir a um casamento e comer muito, não é um binge eating, é um contexto explicável socialmente. Portanto, agora se for uma coisa corrente e que causa sofrimento à pessoa, faz o diagnóstico. Entretanto, há uns novos diagnósticos que poderão vir a ser introduzidos, porque também parecem psicopatologicamente um bocadinho diferentes dos outros, que é a vigorexia e a ortorexia, que é a preocupação com a imagem corporal e querer ter um corpo dito muito saudável, muito do ginásio, ou uma preocupação em comer muito saudável, só legumes, etc., que também de facto causa sofrimento ao próprio, porque se uma pessoa restringe muito os seus hábitos alimentares, não vai ao almoço com os amigos, não vai jantar fora, não vai a uma festa de anos porque há um bolo, e portanto começa a restringir os contactos sociais, e é aí que passa a ser um diagnóstico de uma doença psiquiátrica, porque tem um impacto no funcionamento do dia-a-dia da pessoa. Mas esses 2 casos para já são... Ainda são para further diagnosis, para diagnóstico futuro. Sofrimento psicológico. Sim, tal como o binge eating
Portanto, no DSM-3, quando eles introduzem este novo diagnóstico de bulimia, dizem há 2 diagnósticos de psiquiatria, anorexia e bulimia, e há um diagnóstico para estudo futuro, que é o binge eating. Fez-se o estudo futuro e concluiu-se que de facto é um quadro psicopatológico diferente o suficiente para ser considerado uma doença à parte. Então foi introduzido esse 3º diagnóstico. E é assim que tem sido feito. E portanto passámos de um diagnóstico para vários diagnósticos, mas também de facto com nuances psicopatológicas diferentes, e os doentes de facto são diferentes, e permite-nos ter estudos e fármacos adaptados a cada uma das patologias. Ok, vamos já lá. Queria antes pedir-te para... fala sobre o mecanismo evolutivo associado à compulsão alimentar, que está na base da bulimia e da perturbação de ingestão alimentar compulsiva do binge. Basicamente, há algumas teorias, quase todas elas, como disseste, são evolutivas, em que acontece quer para a anorexia e para a bulimia. O que acontece na bulimia é, se andarmos muito, muito, muito para trás, pelo menos é a crença atual, havia no período dos dómadas pessoas, portanto, historicamente os homens iam caçar mamutes e as mulheres e as crianças iam apanhar bagas. E quando encontravam as bagas, ou comiam as bagas todas naquele dia, ou no dia seguinte podiam chegar lá e outra tribo tinha comido aquelas bagas. E, portanto, num período de muita restrição, tinham muita fome, encontravam uma árvore com bagas, tinham que as comer todas nesse dia. E, portanto, passavam de um quadro de muita fome para um quadro de abundância exagerada até porque não havia frigoríficos, não havia nada, e, portanto, ou comiam naquele dia, ou aquilo desaparecia. E o que acontece atualmente é isso. O padrão típico de uma pessoa que tem uma bulimia ou um binge é acordar de manhã, o pequeno almoço não come, o meio da manhã não come, ao almoço come uma sandes ou um wrap, uma coisa assim, à tarde não come e chega às 7, 8 da noite, está cheio de fome, não resiste, tal como neste período dos nómadas, abre o frigorífico ou abre o Uber Eats e encontra imensa comida e encomenda tudo ou come tudo. E, portanto, acaba por ser um bocado este o registro. Por outro lado, no quadro da anorexia, também parece um quadro evolutivo. Ou seja, seria expectável alguém que não come há muito tempo, quando encontra comida, querer comer. Mas não acontece isso. Portanto, acontece um bocadinho como as pessoas estão em greve de fome. Há uma altura em que, de facto, aumenta a dopamina e, portanto, os doentes conseguem afastar-se da comida. E, portanto, conseguem aguentar estoicamente a ausência de input energético. E isto também é evolutivo porque nós descendemos dos que sobreviveram, e os que tinham muita fome e se punham a cansar-se muito, a ficar em quadros de pânico ou a correr de um lado para o outro, acabaram por morrer. Estes que ficavam muito estoicos, aguentavam muito a ausência de comida, etc., sobreviveram e reproduziram-se. E nós somos uma consequência deles. Daí ser um quadro que ainda hoje prevalece. Isso terá também a ver com a ausência de menstruação? Sim, ou seja, o que acontece é, as pessoas que têm uma anorexia entram em modo de poupança de energia. Então o corpo, entre aspas, desliga o que não precisa, como se fosse um submarino, desliga as luzes, desliga o motor, tenta poupar ao máximo para não gastar a gasolina. E o corpo começa a fazer isso. Ou seja, o cabelo fica quebradiço, a frequência cardíaca diminui, a temperatura corporal diminui, as unhas começam a ficar mais quebradiças, a pessoa desenvolve uma coisa que se chama lanugo, que fica com um pelo nos braços para se proteger do frio, e, como é óbvio, desliga, entre aspas, a menstruação. Ou seja, não faz sentido uma pessoa que mal se consegue alimentar ela própria reproduzir-se. As que se tentaram reproduzir ou que engravidaram acabaram por falecer ou assim. Portanto, em termos de evolução, acabou por essas não se reproduzirem, e as que deixavam de ter menstruação sobreviviam e mais tarde reproduziam-se, e portanto nós somos uma descendência dessas. Isto é uma evolução natural, não artificial, e portanto em princípio foram essas que sobreviveram, as que deixavam de menstruar e que poupavam energia até que o quadro psicopatológico desaparecesse e depois voltassem a menstruar. Tanto que é um dos focos principais é ter uma retoma do peso que permita ter a menstruação. E isto é variável de mulher para mulher. Não é com o mesmo IMC em todas as mulheres que elas voltam a menstruar. Queria agora perguntar-te sobre a origem das perturbações de comportamento alimentar e dos processos fisiológicos que vão perpetuando alguns destes comportamentos. As perturbações de comportamento alimentar têm causas variadas de condicionantes genéticas, fatores sociais, características de personalidade e fatores que precipitam, que também são igualmente vastos. Mas é possível, aqui de forma muito generalizada, olhar para estes comportamentos de privação e de compulsão alimentar como formas de lidar com sentimentos negativos e com sofrimento?
Sim, ou seja, são mecanismos desadaptativos, não é? Há pessoas que, quando estão muito ansiosas, comem muito, e há outras que, quando estão muito ansiosas, perdem muito peso. Geralmente é de facto um mecanismo desadaptativo. Habitualmente, em termos de fatores de risco, ou assim, por exemplo, para uma anorexia, é uma pessoa já ser assim mais sensitiva, mais isolada, mais criteriosa, muito pontual, com tudo muito arrumadinho. O quadro habitual será uma rapariga que faz balé ou anda na ginástica, onde é dado uma grande importância ao peso, e tem uma amiga ou uma colega que foi selecionada porque tinha menos 1 quilo do que ela, e portanto, como são pessoas muito determinadas, conseguem restringir bastante o peso e acabam por usar isto como ferramenta de aumento da autoestima, ou pelo menos uma expectativa de que a autoestima aumente com isso. É o oposto das pessoas que têm um binge ou uma bulimia, que são pessoas habitualmente muito impulsivas, muitas vezes há consumo de substâncias, tabaco, álcool, etc. Habitualmente há relacionamentos erráticos, vários relacionamentos com curta duração, com muito sofrimento associado, com muita impulsividade, e são pessoas que geralmente têm este lado mais impulsivo. A impulsividade significa fazer uma coisa e depois pensar, e por isso é que encomendam 3 McMenus, comem e depois ficam muito arrependidos e vomitam e dizem amanhã que isto vai ser tudo diferente. Portanto, psicopatologicamente são mesmo muito diferentes, daí que serem diagnósticos diferentes. E enquanto as pessoas com anorexia, perante uma adversidade, decidem não, o mundo pode estar todo a destruir-se, mas eu vou manter aqui os meus 42 quilos e isto dá-me uma segurança porque eu tenho capacidade de moldar a minha pessoa. As pessoas com bulimia dizem não, eu não aguento, tenho que comer, depois comem, arrependem-se. Portanto, são de facto um mecanismo impulsivas. para lidar com essa... Enquanto umas estão num espectro mais obsessivo, mais de controlo, etc., nas outras é impulsividade, não conseguem resistir. Elas até tentam, não é bem uma definição científica, mas há quem diga que as bulímicas, ou as pessoas que têm binge eating, são anoréticas frustradas e têm muita inveja das anoréticas do controle que elas têm. As anoréticas têm muito orgulho de não terem a obesidade que a pessoa com o binge eating tem, ou o descontrole das outras, e isso até lhes dá uma sensação de controle. Portanto, mesmo quando vão à consulta e estão outras pessoas na sala, elas olham para as outras e sentem-se muito orgulhosas e competem entre elas. Portanto, as anoréticas sabem que a pessoa que está internada tem menos 1 quilo, ficam com inveja e querem ter menos 1 quilo também, porque no fundo, apesar de quererem curar-se, por outro lado querem ser a mais anorética possível. Aí a relação de pares pode ser contraproducente pode ser contraproducente. Daí que atualmente com a vinda das redes sociais, TikToks, etc., há imensos Instagrams pró-Ana, que é assim o nome que se dá, onde é explicado maneiras de perder peso e de ingerir certas quantidades de líquidos, ou fazer dietas onde só se come pepino ou coisas assim do género, onde cada uma delas tenta ser mais anorética que as outras. E daí que poderá a prevalência estar a aumentar. Por outro lado, também as pessoas são muito mais atentas. Este tipo de programas também puxam um bocadinho para que as pessoas se informem sobre estas doenças e considerem que pode ser um quadro patológico e referenciarem a consulta. Portanto, quando dizemos que a prevalência aumenta, pode ser um bocadinho por isso. Por outro lado, também, de facto, com um telemóvel que nos permite aceder a qualquer tipo de informação na Terra inteira, se houver alguém nos Estados Unidos que tem uma anorexia e que publica estas coisas, as outras vão seguir. E não é raro ter uma doente em consulta que está a seguir no Instagram uma outra doente que eu também estou a seguir em consulta e diz que gostava de ser como ela. Isto não é assim tão incomum. Certo, sim, mas depois ficamos sempre aí na dúvida de se há maior, não havendo estudos epidemiológicos, se há maior prevalência ou se estamos simplesmente a falar de um maior diagnóstico, maior awareness. É provável que a prevalência tenha aumentado, contudo, de facto, o número de internamentos isso parece ter-se mantido nos últimos tempos. Portanto, acho que há mais consultas, há mais pessoas a virem. Não sei se há pessoas mais graves do que havia. De facto, tem que se fazer estudos mais aprofundados sobre isso, e nós estamos a tentar fazer alguns nesse sentido. E eu te pedi também para falar sobre os mecanismos fisiológicos que mantêm este comportamento, ou estes comportamentos, ou seja, sendo possível estabelecer que muitos destes comportamentos podem ser mecanismos mal adaptativos ao sofrimento, mas depois há processos químicos no cérebro e no corpo em geral que os perpetuam e facilitam a sua repetição. Podes falar um bocadinho sobre isso? Sim. Então imagina, por exemplo, no quadro da bulimia, tal como falámos da impulsividade, uma pessoa, fazendo aqui um paralelismo, uma pessoa que bebe café tem um aumento da dopamina e sente um aumento da energia. E, portanto, o café faz-o sentir bem. E no dia seguinte toma outro café. E, entretanto, precisa de estar atento
e acaba por beber um segundo café, porque reconhece o efeito que o primeiro café teve. E isto vai-se perpetuando. E isto acontece com o café, acontece com os doces, acontece com alguns filmes, com algumas experiências que fazemos, que aumentam a dopamina, sobretudo no núcleo accumbens, que é um núcleo associado, e também na amígdala, associado à parte das emoções. O que acontece nos quadros da bulimia é que, se nós quiséssemos criar uma pessoa bulímica, uma receita para fazer, tens um filho e queres que esse filho tenha uma bulimia, a receita seria expô-lo desde criança a quadros traumáticos, experiências más com a comida, não dares alimentos energeticamente apropriados, ou seja, restringires muito os legumes, os hidratos de carbono de absorção lenta, que é tipo as massas, o arroz, sei lá, quinoa e assim, e portanto tinhas uma criança onde dizias durante a manhã nas aulas não vais comer nada e à hora do almoço eu vou dar-te um bulical ou vou dar-te uma panqueca, e portanto sempre que comem comida muito, muito açucarada, muito, muito palatável, que aumenta muito a dopamina. Então a pessoa, até há quem diga, e isso é difícil de avaliar, e também é um diagnóstico for further diagnosis, para diagnóstico futuro, que as pessoas com binge eating o que têm é uma adição à comida, porque se em vez de comida fosse álcool, eram considerados pessoas com alcoolismo. Só que como todos nós comemos, onde é que nós pomos o risco do que é comer muito ou comer pouco? O risco pomos onde é o desconforto para a pessoa. Mas podemos considerar que a pessoa tem uma adição à comida, porque chega a casa e não resiste à comida. E portanto os mecanismos são associados à adição de base, às outras adições. É muito este aumento da dopamina que vai perpetuando este ciclo com um arrependimento grande, com uma tentativa de controlo, e depois a pessoa já não consegue controlar, um bocadinho como acontece com as pessoas que têm consumos de álcool, até fazem uma desintoxicação, estão um período sem beber álcool, mas depois há um evento qualquer onde sofreram mais, há um término de uma relação, um despedimento ou assim, e a pessoa volta ao registro onde se sente seguro e confortável. E como de facto isto aumenta a dopamina, a pessoa sente-se muito bem e portanto vai comer muito, depois arrepende-se, tenta vomitar, depois no dia seguinte voltamos ao mesmo, e portanto este é um mecanismo que perpetua o quadro da bulimia, o quadro do binge eating. Na anorexia é o contrário. Há várias maneiras de lá chegar. Há pessoas que chegam porque de facto não é incomum terem um excesso de peso, tinham 75 quilos, um IMC de 27 e começam a perder peso, até chegam a um IMC, um índice de massa corporal, de 22, 21, mas depois, como começam a receber alguns elogios, pensam, se eu tiver um IMC de 18 ou 17, as pessoas ainda me vão fazer mais elogios, e portanto em termos de ranking social, onde há as pessoas têm uma tendência a valorizar as pessoas que são magras versus as pessoas que têm excesso de peso. Uma hierarquização, não é? Há uma hierarquização, ou seja, as pessoas consideram que as pessoas que têm excesso de peso ou são preguiçosas ou não se cuidam do corpo delas, e portanto elas não querem ser associadas a isso, e portanto sentem que se forem mais magras podem ter mais sucesso, podem ser mais contratadas para empregos, podem atrair mais pares amorosos, e portanto elas querem muito, começa geralmente por aí. Há várias maneiras de lá chegar, mas começa por aí, ou pela ginástica, em que é preciso ter um peso X para entrar numa categoria. Portanto, há várias maneiras de lá chegar, mas é quase sempre por uma tentativa inicial de uma dieta. Depois, muitas vezes, vão a nutricionistas dos ginásios, que dizem, tens de comer proteínas, tens de restringir hidratos de carbono, e portanto começam a agarrar-se a esta dieta, e depois é muito difícil nós introduzirmos uma dieta que seja equilibrada. Porque dizem, não, mas o outro nutricionista, que também é um nutricionista, e é válido porque é um nutricionista para treino, para alta performance, não é um nutricionista clínico de doenças de comportamento alimentar. Exato. E agarram-se muito a isto. E depois o que acontece é que, à medida que o peso baixa, deixas as raparigas, isto geralmente são sobretudo raparigas, deixam de menstruar, há alterações de estrogênio, há alterações da hormona luteínica, alterações da progesterona, o corpo começa a adaptar-se e aumenta a produção de colesterol, e portanto muitas vezes as pessoas dizem, não era melhor fazermos umas análises, ela está tão magra, era melhor fazermos umas análises. E nós já sabemos o que é que vem nas análises. Vem uma glicose baixa, portanto o açúcar vem baixo, vem muitas vezes o LDL, que é um tipo de colesterol elevado, porque o corpo, dado que não tem hidratos de carbono, vai destruir as gorduras. E portanto, quando nós vamos ver em circulação, parece que tem uma dislipidemia, uma alteração de colesterol, que não tem. É uma adaptação do corpo a tentar partir gorduras para alimentar o resto do corpo, sobretudo porque é importante manter o cérebro ativo. E apesar do nosso cérebro ter 1 kg, 1,3 kg, portanto, façam um corpo, imaginemos, de 50 kg, ele consome 20% do que ingerimos. Portanto, ele consome 80% vai para o corpo, 20% vai para o cérebro, e portanto o cérebro tem que estar ativo, porque senão as outras funções do corpo não funcionam. E portanto,
há várias maneiras de chegar lá, mas depois quando se entra neste registro, estas alterações hormonais perpetuam o ciclo numa tentativa de sobrevivermos. Aumenta também o cortisol, que é uma hormona do stress, portanto a pessoa está sempre sob stress, sob tensão, ansiosa, preocupada com o que acabou de comer, preocupada com o que vai comer a seguir, e portanto, de facto, quando as pessoas vêm à consulta e nós depois até medicamos ou damos algumas indicações, a pessoa sente um alívio enorme porque a vida dela é 100% a pensar em comida. Acordam a pensar no que é que vão tomar ao pequeno almoço, depois estão a comer o pequeno almoço com sofrimento, depois ficam a pensar o quanto eu comi e tenho que fazer exercício, e depois fazem algum exercício, depois já estão a sentir-se culpados porque vão almoçar, e portanto é quase uma prisão dourada em que estas pessoas estão. Sim, e falavas também de um mecanismo que perpetua esta obsessão, não é? É uma pseudoatrofia. Sim. Podes explicar um bocadinho esse mecanismo? Basicamente, o próprio cérebro também começa a perder peso. E portanto, quando nós fazemos uma ressonância magnética, o cérebro está mais encolhido. Perde peso, sobretudo à custa da água. E portanto, isso é chamado uma pseudoatrofia, porque depois, quando a pessoa recupera o peso, a atrofia deixa de existir. E de facto, quando há uma pseudoatrofia do cérebro, ele encolhe todo, e portanto as vias que habitualmente estão ativadas nas pessoas saudáveis ficam de facto menos eficazes, não é? Todos nós, quando não comemos, sentimos que não pensamos com a mesma velocidade, com a mesma rapidez, e o que acontece é que ficam mais rígidas, mais restritivas, mais conscienciosas, metem muitas regras e portanto não conseguem sair desta rigidez. E portanto esta rigidez acaba por ser protetora, porque permite-lhes continuar neste processo de não comer. Certo. E como é que funciona a body dysmorphia? Sim, é a dismorfofobia corporal. Pode ser um sintoma ou um diagnóstico. Portanto, também é um diagnóstico. Há pessoas que têm uma dismorfofobia, especificamente, por exemplo, o nariz. Não gostam do nariz, ou não gostam de uma zona da coxa, ou assim. E a preocupação delas é apenas com a coxa. Enquanto há outras pessoas que têm preocupação mais genérica. Habitualmente, as pessoas com anorexia, a preocupação é mais genérica. É uma sensação geral do corpo. E até se pode considerar que em alguns momentos estão psicóticas, porque elas factualmente estão magras, e nós olhamos ao espelho e dizemos: vês uma pessoa magra ou uma pessoa gorda? Elas dizem: vejo uma pessoa gorda, tenho imensa gordura nos braços. E não tem, objetivamente. Portanto, factualmente não não chamamos tem. Psicose? Não chamamos psicose, porque lá no fundo elas reconhecem que precisam de mudar, só que estão tão confortáveis naquele desconforto que têm que contar a elas próprias a narrativa, e de facto elas, ou seja, há quem diga que o psicótico luta pelas suas ideias e o obsessivo luta contra as suas ideias. E elas não lutam, elas lutam pelas suas ideias, mas reconhecem que provavelmente elas estão magras, demasiado magras, porque é isso que lhes perpetua a manutenção do peso baixo, porque senão nós dizíamos: come porque estás magras. E ela: ok, então vou comer. Portanto, o que acontece é, elas no fundo reconhecem que estão magras, mas não sentem que estão magras. Enquanto uma pessoa com uma psicose sente e tem a certeza absoluta, é uma convicção plena e a priori. Ali não, é uma convicção de facto, mas elas lá no fundo reconhecem que se calhar deviam comer, mas não conseguem assumir isso, e portanto querem manter muito o peso baixo. Mas portanto há até quem descreva uma voz anorética, é uma coisa que elas dizem que é descrito pela maior parte das pessoas com anorexia, como se fosse uma voz, um diabinho que lhes diz quando estão a comer: atenção que isso vai tudo para as tuas coxas, atenção que se começares a comer vais perder o controle e ficas com excesso de peso e nunca mais consegues parar, e portanto tem lá atenção, continua com as nossas regras, que isso é que dá tranquilidade. E esta voz é muito desconcertante, causa muito sofrimento. Há um diagnóstico que ainda não falamos, que é a forma mais prevalente ou pelo menos tem sido descrita como uma forma mais prevalente de perturbações de comportamento alimentar, que é a perturbação do comportamento alimentar sem outra especificação. É um diagnóstico vago entre padrões de comportamento que denotam uma relação complicada com a doença, com a comida. Achas que esta indefinição é uma falha, um atraso na investigação em psiquiatria, que ainda não conseguiu chegar a uma categorização de outros diagnósticos dentro deste? Ou é uma inevitabilidade? Temos uma relação complicada com a comida, perturbada, se quisermos usar esse termo, que vai reproduzir-se sempre em comportamentos diferentes e incategorizáveis. Acho que pode ser uma mistura dos dois. Acho que é maioritariamente um atraso no diagnóstico, ou um atraso nas categorias diagnósticas. Acho que factualmente há poucas pessoas a fazerem investigação na área do comportamento alimentar. Há inclusive poucos fármacos aprovados para tratamento das doenças do comportamento alimentar.
Também é uma doença, apesar de tudo, pouco prevalente, comparado com uma depressão, ou até com o impacto que tem ao longo da vida uma esquizofrenia, e portanto tem sido feito mais investigação na doença bipolar, nos quadros depressivos, até na perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, do que provavelmente nas doenças de comportamento alimentar. E eu acho que, tendo em conta até a maneira como foi evoluindo os diagnósticos, começámos de uma anorexia para termos atualmente pelo menos 3 diagnósticos mais prevalentes, depois também há a PICA, há outros diagnósticos. Inclusive antes considerava-se a anorexia nervosa atípica se não tinha todas as características, entretanto já se retirou a atipia e descreve-se a doença como leve, moderada ou grave. Acho que é apenas, ainda não temos um pulo suficiente, nem investigação suficiente que nos permita destrinçar psicopatologicamente estas doenças. Daí que a vigorexia e a ortorexia têm vindo assim um bocadinho ao de cima. Inclusive, por exemplo, psicopatologicamente há a diabulimia, que são as pessoas com diabetes que utilizam a insulina como forma de fazer restrição ou de fazer purga dos alimentos. Portanto, acho que é mais um atraso ainda na investigação. Acho que vamos lá chegar. Estamos no caminho, tem-se feito mais investigação ultimamente, também com melhor qualidade, sobretudo para perceber o que é que poderão ser as causas ou as consequências dos comportamentos, mas acho que se vai chegar lá. Independentemente de tudo, acho que já conseguimos ajudar muitas doentes, que é a parte mais importante no final do dia. Ou seja, mesmo uma perturbação de comportamento alimentar sem outra especificação, que curse com uma perda de peso, com uma preocupação com o corpo, mas que, por exemplo, não tem de alterações menstruais ou outro tipo de alterações hormonais secundárias, nós vamos tratar com uma doença mais semelhante dentro das que temos os diagnósticos. Portanto, se é mais um quadro restritivo ou é mais um quadro de binge ou de bulimia. E, portanto, tratamos com uma doença mais próxima e habitualmente com bastante sucesso. Sobretudo se for numa fase inicial, a remissão é quase 100%. Muitas vezes as pessoas demoram 2 anos, 3 anos a chegarem à consulta após o início dos sintomas, e aí fica mais difícil de tratar, e há pessoas que acabam por ficar com doenças crónicas. Instalado. Sim. Portanto, por um lado não tem havido investigação suficiente, por outro lado, como os doentes acabam por ser tratados na mesma, vai ficando essa indefinição. E de facto é ali um pool de doentes onde até está a maior prevalência, porque ou não tem as características todas, se calhar também temos que reformular algumas das características, e os últimos critérios que saíram em 2018 do ICD já são mais abrangentes dentro da anorexia e da bulimia, o que permite colocar mais pessoas nesse diagnóstico, e provavelmente a médio prazo vão estar menos pessoas nesses doenças de comportamento alimentar sem outra especificação, porque vão ser aglutinados num outro diagnóstico ao qual elas são mais parecidas. Queria ter lendo algumas citações de uma conversa em particular com uma pessoa com perturbações de comportamento alimentar. Ela tinha anorexia durante a adolescência, a universidade, e uma delas é esta, em que ela diz: eu já não estava bem há muito tempo, o número da balança era só a ponta do iceberg, e nas profundezas da anorexia eu não conseguia pensar em ser bonita, queria emagrecer até desaparecer, não vejo vaidade nisso. Eu sabia que tinha um aspecto terrível, até respirar doía, mas queria mais, e quando já não queria mais era porque já não conseguia mais. Mas sempre senti que quando o peso deixava de ser uma urgência, eu ficava sozinha com este monstro na cabeça. Até à próxima vez. Eles, os médicos, podem salvar-te a vida, mas não podem cuidar de ti. Eu queria pegar nisto para te perguntar, antes de mais, que prevenção é que existe, e que tipo de malha fina, se é que ela existe, para tentar trazer algumas destas pessoas com bandeiras vermelhas para a consulta. Então, já te vou responder isso, mas vou agarrar numa coisa que disseste, que é: ela reconhecia que estava magra. Portanto, daí que é quase uma psicose, mas não é. Certo. Ela reconhece que está magra, mas reconhece que está magra, mas não se sente magra. Portanto, daí que não é uma psicose. Agora, de facto, o que acontece muitas vezes nestes quadros, sobretudo na anorexia, é como se a pessoa fizesse um buraco, dá-lhe uma picareta e ela faz um buraco e escava um buraco de 10 metros e depois sente que está num buraco, mas só tem uma picareta, então continua a escavar. Portanto, continua a usar o mesmo modelo que permitiu passar dos 80 quilos para os 50 e que na altura funcionou para se sentir bem, e continua a usar o mesmo padrão de comportamentos à espera de se sentir melhor, até que esses comportamentos deixam de ser funcionais, tornam-se disfuncionais. E o que nós temos que conseguir explicar à pessoa, e que leva algumas consultas às vezes e algum tempo, é que tu não precisas dessa picareta, tu precisas de uma corda. E ela diz: mas eu com a picareta sinto muito segura. Eu diz: mas tens que agarrar na corda para sair desse buraco. E o que ela descreve aí é: ok, eles agarravam na corda e punham-me cá em cima na terra, mas eu tinha que fazer o trabalho. A questão é, enquanto ela está lá em baixo,
é muito difícil fazer o trabalho, precisamente porque o cérebro tem uma pseudoatrofia, porque os pensamentos ficam muito rígidos. Portanto, o foco inicial, inevitavelmente, é pôr um peso saudável. Porque se não tivermos um peso saudável, a própria psicoterapia é pouco eficaz, porque há pouca flexibilidade. E, portanto, quando se diz a psicoterapia, não é conversa, é uma terapia, é um tratamento, é para tratar. Tal como fisioterapia não é jogging. Fisioterapia é para tratar e é para fazer durante um período, não é para a vida. E, portanto, se a pessoa tem que estar predisposta, tranquila, para conseguir fazer conjecturas com base nos seus comportamentos prévios e naquilo que levou a este percurso errático que culminou numa doença. Por isso é que é tão importante o peso para pensar, não é? Sim, por isso é que nós nos focamos no peso. Focamos no peso porque ele não é para sermos chatos, nem para nos pormos em oposição com o doente, que nunca é o nosso objetivo. Nós somos médicos, nós queremos ajudar os doentes. Ponto. Não ganhamos nada em que a pessoa tenha 80 quilos. O que também não seria saudável se fosse ter um IMC com excesso de peso. Pronto. Agora, o peso é sempre o foco inicial, que habitualmente são os primeiros 2, 3 meses. O peso tem que melhorar. E muitas vezes estas doentes estão tão assustadas que têm medo, um bocadinho isso que tu descreveste, ou que neste caso a doente descreveu, que é, têm muito medo de ter um peso saudável e depois nós já não queremos saber delas. E isto não acontece, inclusive eu já tive que alterar a consulta, em vez de ser comportamento alimentar, combinei com o doente: quando tiveres um peso normal deixas de ter consulta de comportamento alimentar e passas a ter uma consulta geral, que eu não te vou abandonar. Eu acho que temos aqui coisas para trabalhar, mas primeiro temos de tratar do teu peso e não vais ser abandonada quando o teu peso normalizar. Aquele sofrimento que explotou. Temos que depois ir perceber porque é que isto aconteceu, se há outras doenças prévias ou concomitantes. Em termos de prevenção, o que se pode fazer é muito isto que nós estamos a fazer: falar destas doenças. A melhor prevenção é um pai tem uma filha de 12 anos que de um momento para o outro começa a fazer uma dieta e perde 15 quilos em 2 meses. Se calhar isto é uma red flag, não é? Portanto, é uma bandeira vermelha que faz a pessoa, deve fazer a pessoa pelo menos pensar. E depois de encontrar este problema, minha filha perdeu muito peso, comentar com um médico de família ou assim, e referenciar. E, inclusive, por exemplo, a consulta do Hospital Santa Maria não tem área de referenciação. As pessoas são referenciadas de qualquer lado e, portanto, preferencialmente, se forem do Porto, deveriam ser seguidas no Porto, mas nós seguimos pessoas da Ilha Terceira, dos Açores, não é? Portanto, do Algarve. Portanto, o importante, ou seja, a acessibilidade à consulta não é difícil. É preciso as pessoas reconhecerem que há um problema para dirigirem as pessoas para esta consulta. Portanto, Mas às pessoas dos Açores ou do Algarve é mais difícil. É mais difícil porque tem que vir de avião. Sim. Também, por outro lado, poderíamos pensar: então mais vale abrir um serviço em cada uma das ilhas. Mas depois não há doentes suficientes. Provavelmente se abrir uma consulta na Ilha Terceira tem 2 doentes, o que não justificará ter um psicólogo alocado, um psiquiatra alocado, um enfermeiro alocado, um nutricionista alocado. Tem que haver alguma massa e tem que ser massa crítica de vários doentes de muita experiência, porque é uma doença muito específica, com muitas nuances, com essas rigidezes todas, com conceitos de valores de cada pessoa e do impacto do peso, e com opiniões dos pais, opiniões das mães, opiniões dos avós, dos tios, dos professores, do PT do ginásio. Portanto, cada um vai ter a sua crença e tem que ser um médico a ser ali o gestor de caso e, como é óbvio, articular com os enfermeiros, articular com os nutricionistas, com os psicólogos. Mas pode também passar por maior literacia por exemplo, dentro da consulta de psiquiatria geral, haver uma maior literacia do psiquiatra para estas perturbações, da mesma forma que todos os psiquiatras dominam o que é psicose, ou podem tratar o que é psicose. Ou seja, a psicose pode ser tratada por todos, em teoria é um ato médico, todos os psiquiatras podem tratar tudo o que é alocado à psiquiatria. Claro que há quadros específicos, nomeadamente a gerontopsiquiatria, onde tens pessoas com demências ou as pessoas com perturbações de uso de substâncias que têm nuances específicas, com grupos terapêuticos, com desintoxicações, portanto há nuances mais específicas. Tem havido mais interesse pelos psiquiatras por esta área do comportamento alimentar nos últimos anos. E portanto passa por irmos transmitindo, ou seja, se estivermos numa reunião de uma equipa onde estão 10 psiquiatras e 2 fizeram um estágio de comportamento alimentar e têm alguma sensibilidade para este tipo de diagnósticos e poderão se calhar trazer um input de que há um diagnóstico diferencial naquele momento, e portanto isto tem vindo a acontecer. As pessoas fazem 60 meses de estágio, são 5 anos de internato, e há um período de opcionais que as pessoas têm, que são 6 meses, e podem passar no comportamento alimentar, e muita gente tem feito, e de antes vinha 1, 2 pessoas por cada trimestre, e atualmente tem vindo 2, 3 pessoas fazer o estágio. Portanto há mais interesse, e as pessoas reconhecem que isto é importante, e não só psiquiatras adultos, como também pedopsiquiatras da infância e da adolescência. E quando as pessoas chegam tarde à consulta, ou pelo menos chegam com aquela sensação de
porque é que não vieste há um ano ou há meio ano. O que é que isso te diz automaticamente sobre o prognóstico daí para a frente? Epidemiologicamente e estatisticamente diz que o prognóstico é pior. Sempre. Ou seja, se uma pessoa começou a perder peso em setembro e vem à consulta em novembro, perdeu 15 quilos entre setembro e outubro, e a mãe ficou muito preocupada e encaminhou ao médico de família, o médico de família encaminhou à nossa consulta, e em novembro ele está à nossa consulta e a meio de novembro começa a fazer o tratamento, o prognóstico inevitavelmente é melhor do que estar um ano com baixo peso, com alterações de estrogênio, alterações do colesterol, com o cérebro a sofrer. Depois isto também tem impacto social, ou seja, uma pessoa que esteja um ano assim, baixa as notas, isola-se dos amigos, termina relacionamentos. Portanto, isto tem um impacto muito maior do que se a doença for descoberta muito rápido. Portanto, o mais importante é trazer rápido à consulta. E à consulta de comportamento alimentar, porque muitas vezes o que acontece é eu acho que ela está com umas alterações aqui da parte alimentar, e marca uma consulta com um nutricionista geral que tem indicação, mas não para estes casos, e portanto o nutricionista dá as suas opiniões, mas que também não tem experiência em doenças de comportamento alimentar, tem experiência no comportamento alimentar e no impacto da nutrição no corpo, mas não nas doenças de comportamento alimentar. Inclusive é um mestrado que nós também damos no Santa Maria, e portanto é uma coisa tão específica, e não há muitas pessoas a fazer isto em Portugal, que as pessoas devem ir à consulta específica. Ao contrário de um quadro depressivo, que quase qualquer psicólogo ou psiquiatra saberá, tem de saber diagnosticar e tratar. Mas é mais difícil um diagnóstico, ou é mais facilmente ignorado uma perturbação de comportamento alimentar num homem, por exemplo, dada a desproporção de género que tem, é mais fácil ela passar oculta durante algum tempo? Sim. Ou seja, de facto existe menos. Epidemiologicamente existe menos. Nos homens, às vezes começa-se a perceber, porque de facto começam a fazer muito ginásio, deixam de fazer outras coisas para ir ao ginásio, começam a perder muito peso. Geralmente são quase sempre pessoas que tinham excesso de peso na adolescência, e aos 18, 19 anos começam a fazer muito ginásio, e há um corte claro com o funcionamento prévio. Acho que as anorexias nos homens são identificadas relativamente rápido. É mais difícil identificar também nas mulheres, mas nos homens sobretudo o binge eating ou a bulimia, porque de facto o excesso de peso nos homens, apesar de tudo, socialmente é mais aceito. Homens mais fácil ver o sofrimento numa mulher anorética do que num homem. E mesmo a parte bulímica, ou seja, não é por acaso que se fala no dead bod, não é? Ou seja, é relativamente aceito que um homem tenha barriga, o que também é questionável, não é? E portanto um homem com barriga e que tem um binge eating, é só um homem que gosta de comer mais e é um bom garfo, não é? E portanto passa mais entre os pingos da chuva, e muitas vezes este diagnóstico causa, ou seja, este quadro causa sofrimento à pessoa. Até gostava de conseguir controlar melhor esta impulsividade, mas ninguém considera que é um problema, enquanto se for uma rapariga com excesso de peso, mais facilmente as pessoas se calhar vão apontar o dedo, vão fazer bullying, e portanto isto aumenta a prevalência nas mulheres, mas também aumenta a probabilidade de elas virem a uma consulta por terem sofrimento, verbalizarem isto com um médico, com um colega, com uma amiga, com o pai, que procura uma ajuda. Portanto, acho que é uma mistura entre maior diagnóstico, nas mulheres, menos nos homens, mas também o dos homens de facto passa mais entre os pingos da chuva, infelizmente. Queria pedir para explicares como é que os fármacos no controle destes comportamentos. Habitualmente, o fármaco assim de eleição nos quadros da anorexia é a olanzapina, que é um antipsicótico, dá-se em doses muito baixas, porque pode alterar a condutibilidade cardíaca, pode ter assim outros efeitos secundários. Portanto, não se usa nas doses que se dá habitualmente a um doente com uma esquizofrenia. Dá-se doses baixinhas. Este fármaco permite que as pessoas à noite durmam mais, baixa o metabolismo e ajuda numa fase inicial a afastar esta voz anorética. E portanto, a pessoa chega à consulta, nós quase sempre damos medicação quando chega ao Santa Maria, porque já vai com este atraso todo diagnóstico. Teve que contar a alguém, foi a um médico, foi referenciado, andou noutros nutricionistas, e portanto quando chega lá o quadro já é grave o suficiente. E portanto quando dizem, chega ao Santa Maria, toma logo um medicamento. Toma logo um medicamento porque demorou muito tempo a chegar lá, habitualmente. Pronto. Daí que nós damos este fármaco. Os riscos a médio e longo prazo do fármaco são irrisórios, quase. Ou seja, acho que não há motivo para as pessoas ficarem assustadas. Claro que depois os pais dizem, mas é mesmo preciso tomar medicação. Pronto, e nós aí também desconstruímos um bocadinho a ideia. Agora, de facto, o medicamento dá um empurrão, porque a pessoa chega lá, nós dizemos, ok, então em vez de comeres essas 600 calorias por dia, vais ter que aumentar para 1000. E a pessoa diz, sim, faça-me o plano. Depois chega a casa e não faz o plano.
e o pai está a cozinhar com azeite e a pessoa vai lá e tira com colheres de azeite para o lavatório, ou os pais dizem que têm que comer 3 colheres de arroz porque é o que vem no plano e só querem comer uma, e portanto isto gera discussões em casa, e piora o prognóstico. Nós, ao introduzirmos este fármaco, a pessoa fica muito mais tranquila. A tal coisa de estar a pensar na comida antes de comer, estar a pensar na comida enquanto se come, estar a pensar na comida depois, reduz imenso. E portanto a pessoa começa de facto a conseguir ingerir um bocadinho mais alimentos, o peso começa a aumentar e portanto tudo o que perpetuava o quadro vai começando a destruir-se aos poucos, e portanto a pessoa vai aos poucos aumentando, e quando o peso normaliza, este fármaco retira-se, quase sempre. Paralelamente, muitas vezes há sintomatologia depressiva associada. Inclusive há um quadro específico de depressão, que é a depressão melancólica, cujas características são: é um quadro depressivo, com humor depressivo, anedonia, portanto diminuição do prazer, diminuição da energia, às vezes ideias de morte, e que cursa com diminuição do apetite, que muitas vezes tem uma perda de peso. E estes são às vezes os diagnósticos errados, ou seja, a pessoa vem à consulta referenciada por uma anorexia, e o que tem é um quadro depressivo. Ela até diz: eu gostava de ganhar peso, mas não consigo, não tenho apetite. Isto é diferente de: por favor, não aumente de peso. Portanto, psicopatologicamente. Certo. Portanto, estas seriam depressões melancólicas e não anorexias. Não obstante, muitas vezes o quadro da anorexia cursa com sintomatologia depressiva que configura um diagnóstico de depressão. Portanto, dura mais de 15 dias, de facto tem estes sintomas associados, e muitas vezes nós associamos também um antidepressivo numa fase inicial. Quando o peso começa a normalizar, pelo menos o antipsicótico é retirado relativamente rápido e o antidepressivo ficará a fazer mais algum tempo, enquanto aproveitamos esse período também para ter esta abordagem mais psicoterapêutica, e ou incluir em grupos terapêuticos, ou fazer psicoterapia individualizada. Em termos de fármacos, em termos de psicoterapia, há várias correntes. Isto ainda em termos de anorexia. Sim. Pode-se fazer uma psicoterapia sistémica ou familiar, onde é abordada a questão com a família, os familiares também vêm à consulta, questiona-se a cada um deles qual é que é o problema, o que é que acham que se está a passar com a rapariga ou com o rapaz, questiona-se ao rapaz o que é que acha que se está a passar, ou a rapariga. Noutra vertente pode ser mais cognitivo ou comportamental, é outra das linhas, que também tem aprovação, onde basicamente tentamos que os pensamentos sejam alterados pelos comportamentos e vice-versa. Portanto, alterando o comportamento não vai haver a consequência, portanto o pensamento não surge, e alterando o pensamento também não haverá o comportamento, isto super simplificando. E contudo, o que nós temos verificado, e isso é, pelo menos eu acho interessante, quando se tentou fazer estudos para aprovar estas psicoterapias, tinha que se fazer um placebo, e portanto comparava-se terapia sistémica com cognitivo-comportamental com Specialist Critical Care Management. Portanto eram especialistas que em psiquiatria ou psicologia, que em vez de fazerem algo com guidelines e estruturado, apenas conversavam sobre o dia, sobre a família, mas nada estruturado. Não era uma psicoterapia, era uma conversa, mas era uma conversa todas as semanas. E verificou-se que estas pessoas melhoravam imenso. Inclusive em algumas situações o placebo foi melhor do que a terapia cognitiva-comportamental. O que é que isto nos leva a dizer? É que estas doenças também são doenças muito da relação, e muitas vezes nós fazemos aqui um limited reparenting, que em português fica reparentização limitada, onde basicamente fazemos de pequenos pais destas pessoas, e estamos lá para ouvir os problemas sem sermos críticos, com aceitação incondicional. E estas coisas que são partilhadas entre as várias psicoterapias, o estar lá, estar presente, ouvir, escutar de forma empática, dar abertura para a pessoa dizer as coisas que mesmo não tenha às vezes coragem de dizer ao pé das outras, é mais importante estes fatores que são comuns a todos do que propriamente uma psicoterapia específica. É mais a psicoterapia específica, é mais para nós temos uma linha guia e temos um raciocínio e uma estrutura. Mas, portanto, a maioria delas funcionam. Era aquela que dizia na citação de podem salvar-te, mas não podem cuidar de ti, que esta pessoa em particular sentia nessa necessidade de cuidarem de mim. De que alguém cuida dela, que a leva ao colo e a coloque num sítio mais confortável, não é? E de haver o tempo de trabalhar construir esta relação saudável com a comida. Sobre isso, e de perguntar quantos psicólogos é que há no teu serviço e quantos é que faltam? Ok, então, fazendo uma analogia, no hospital, eu estive a trabalhar em Londres e eles tinham aproximadamente 30 psicólogos para 6 psiquiatras, e nós no Santa Maria temos 7 psiquiatras para 3 psicólogos. Portanto,
o Serviço Nacional de Saúde é sobretudo médico-cêntrico, portanto também é mais fácil contratar médicos, porque há exames de saída, há notas e, portanto, quando se faz um concurso é pela nota e é muito fácil. Quando é um psicólogo tem que se ir avaliar cada um dos currículos e, portanto, às vezes é mais difícil contratar os psicólogos. Portanto, quantos é que faltam? Muitos. Muitos mesmo. Portanto, e não só no comportamento alimentar. Depois estes psicólogos também são alocados a outras especialidades. Portanto, acho que faz sentido contratar mais, porque nós muitas vezes queremos até referenciar para consulta de psicoterapia e com doentes a virem todas as semanas, os psicólogos não têm um limite de pessoas que conseguem ver e, portanto, acho que os doentes saem prejudicados por não haver mais psicólogos. E sentes na tua consulta que, por causa disso, falta tempo para fazer esse trabalho de cuidado, que pode não ser do psiquiatra, pode ser do psicólogo, mas não havendo recurso, no sentido em que, como ser... não há mais psicólogos, acabamos por ser nós a fazer esta tal reparentização limitada nas consultas, mas as consultas também têm 15 minutos, 20, são muito curtas, portanto não é a duração que está alocada habitualmente a consultas de psicologia, e há muitos doentes a virem, e portanto era bom nós podermos ver o doente, diagnosticarmos e ter maioritariamente consultas de psicoterapia e menos com o psiquiatra. Não sendo isso possível e havendo mais psiquiatras, acabamos por ser nós a fazer o trabalho. Então a abordagem que nós temos feito é integrar os doentes em grupos terapêuticos que também têm evidência e, portanto, é possível numa hora estarem 8 pessoas no grupo e, portanto, aumenta-se a abrangência de pessoas que podem ter este tipo de apoio. O internamento, tipicamente, o internamento se coloca quando há um risco de saúde física grave, não é? Quando, por exemplo, por desnutrição. E falava, por exemplo, de alguns internamentos, como no Centro Hospitalar Universitário de São João, em que usam técnicas cognitivo-comportamentais assentes num sistema de metas e benefícios associados ao peso. Quanto mais peso tens, mais direitos dentro do internamento desbloqueias. Podes passar a fazer refeições na cantina, podes ir à terapia ocupacional, podes contactar a família. Queria perceber como é que vocês faziam no internamento, em particular no Santa Maria, e isso é útil promover a recuperação à base desta fuga ao castigo, digamos. Ou seja, não só em psiquiatria, mas no geral, é melhor premiar o sucesso do que punir o insucesso. Se um pai quer que o filho tenha boas notas, é melhor ele premiar as boas notas do que castigar quando elas correm mal. Isto é a base cognitivo-comportamental. É melhor premiar, ou seja, fazer um reforço positivo de um comportamento correto do que uma punição negativa de um comportamento errado. E, portanto, quando uma pessoa entra no internamento, habitualmente está a comer muito, muito pouco. Se nós deixarmos a pessoa ir à cantina, ela vai comer pouco. Portanto, vai passar uma semana e o peso vai se manter. Portanto, não podemos dar essas benesses entre aspas. As benesses não são necessariamente estruturadas, porque provavelmente no São João poderão ser mais estruturadas, mas, ou seja, habitualmente no início têm que comer e inclusive não podem sair da mesa de refeição durante meia hora, que é para não irem, por exemplo, vomitar. Não é? Portanto, é para nós conseguirmos controlar esta componente. Apesar de todas, por exemplo, os outros doentes que estão internados com quadros psicóticos ou assim, até por uma questão de privacidade não têm acesso a telefone, computador. Estas raparigas, como são mais novas, habitualmente estão na escola, também para não os prejudicar, muitas vezes consegue-se pôr a verem aulas online ou terem acesso ao telefone algumas vezes por dia. Portanto, os benefícios que vão surgindo não é só porque elas conseguiram aumentar de peso, é porque como o peso está melhor, elas também já podem de facto fazer mais coisas. Vocês não fazem uma terapia estruturada nesse sentido de habitualmente a nossa abordagem é mais sistémica, de facto, portanto familiar, e portanto fazemos entrevistas 2 vezes por semana no internamento estruturadas com o grupo todo, onde estão todos os técnicos e a pessoa que está internada, trazemos a família lá, abordamos o que é que em casa precipitou este quadro, o que é que mantém este quadro. Há famílias que não comem juntas e portanto a pessoa cozinha para ela própria e cozinha o que quer e portanto se não quer comer não come. Depois ficam todos muito surpreendidos porque é que a filha entretanto tem uma anorexia, não é? Portanto, ou seja, nós temos um foco grande no peso, porque o internamento é sobretudo para ganhar peso, e quando tem alta do internamento tem logo consulta passado uns dias na consulta externa e depois tem consultas semanais. E portanto até os estudos mais recentes dizem que faz mais sentido ter um internamento mais curto, centrado no peso, no ganho ponderal, e conseguir logo ir para a consulta, do que internamentos mais longos onde o peso aumenta muito pouco, mas que também tem um impacto negativo enorme. Uma pessoa ter 16 anos e ficar internada 8 meses no internamento. Na psiquiatria de adultos. Na psiquiatria de adultos
quer dizer, tem um grande impacto, não é? Não estão com os amigos, não vão às aulas, atrasam 1 ou 2 anos letivos, não é? Portanto, isso também é muito deletério e, portanto, daí o foco ser muito grande no ganho ponderal. Inclusive, se a pessoa tiver um baixo peso, mas não for assim tão baixo, nunca chega a ser internada. A maioria das pessoas com anorexia não são internadas. São internadas quando há um risco para a saúde, um risco, digamos, médico. Como esta idade fica aqui na adolescência, entre a pedopsiquiatria e a psiquiatria de adultos, eles acabam muitas vezes por cair na psiquiatria de adultos. É por falta de resposta da pedopsiquiatria? É por... Tem a ver com a estruturação dos serviços, ou seja, acabou por se desenvolver serviços de comportamento alimentar, sobretudo na psiquiatria de adultos. Há outros países onde de facto há um risco. Há uma ponte, ou seja, as pessoas são seguidas na pedopsiquiatria, portanto, da infância e adolescência, até aos 18 anos e um dia transitam para adultos. Nós no Santa Maria, de facto, não temos idade, portanto, tanto vemos pessoas com 13 como vemos pessoas com 50. Portanto, o tratamento é mais contínuo. Agora, a Estefânia também interna doentes com esse comportamento alimentar. E até tem uma abordagem um bocadinho diferente de nós. Nós internamos na psiquiatria, portanto estão na área da psiquiatria, e eles na Estefânia internam na pediatria. E, portanto, enquanto o peso não aumenta, eles estão internados ao cuidado mais médico. Sim. E os psiquiatras vão lá fazer um apoio. E quando o peso normaliza, transitam para a psiquiatria da infância e da adolescência, para o internamento da pedopsiquiatria. Nós acabamos por estar internados na psiquiatria, também temos o apoio de uma médica de medicina interna que nos dá um apoio, mas está internado na psiquiatria. Portanto, são duas abordagens distintas. Acho que se desenvolveu mais na psiquiatria de adultos, conseguiu que não houvesse uma restrição de idades e, portanto, como tratamos sobretudo uma doença com nuances muito específicas, a abordagem aos 19 é muito semelhante aos 14, psicopatologicamente, em termos dos sintomas que surgem, e portanto faz-nos sentido que haja uma continuidade. Uma última pergunta, que é: o que é que se aprende com os falhanços no tratamento e se coloca sempre uma possibilidade de cura? Sim, acho que ou seja, acho que é possível curar a base. Agora, a nossa personalidade é muito difícil de mudar. E, portanto, a pessoa que passa por uma experiência destas, chegou a uma experiência destas, por ter alguns traços de personalidade mais vincados numa determinada direção que não é necessariamente saudável. Ou seja, serem demasiado rígidos ou demasiado voláteis e demasiado impulsivos. E, portanto, muitas vezes esta experiência é tão traumática que as pessoas mudam radicalmente. Dizem, não, eu não posso voltar a ter aquele peso. Aquilo é tudo menos ter aquele peso. Outras vezes há um percurso mais crónico, e o que todos os estudos e a nossa prática clínica revelam é que quanto mais cedo nós tratarmos, mais às vezes isto foi só um acidente de percurso e tudo segue normal. Agora, ter uma doença do comportamento alimentar aumenta a probabilidade também de ter outras doenças no futuro. Portanto, muitas vezes uma pessoa tem uma anorexia aos 16 anos e depois aos 33, num contexto de um divórcio, tem um quadro depressivo com ideias de morte. Portanto, ter qualquer doença psiquiátrica aumenta o risco de ter uma outra doença psiquiátrica. Muitos dos géneros são compartilhados. Portanto, a resposta é um nim. Muitas ficam 100% curadas, outros ficam parcialmente curados. Portanto, é uma doença dos terços. Um terço recupera totalmente, um terço fica com sintomatologia subcrónica e um terço não melhora quase nada. Sendo que nós podemos ser mais otimistas se o tratamento for mais cedo, e de facto a minha experiência é que os doentes melhoram e podem não melhorar a 100%, no sentido em que se calhar ao longo da vida vão ter muitas pessoas, por exemplo, tiveram uma anorexia e depois mais tarde são influencers alimentares e dizem que deves comer esta quinoa porque é muito saudável, etc. E até são muito aclamadas pelas outras pessoas, e elas então têm que continuar a comer de forma saudável para as outras pessoas e serem um exemplo às outras pessoas, quando o que está na base é uma dificuldade de flexibilizar a alimentação. E portanto elas comem muito saudável, que toda a gente é ótimo comer saudável, mas não cometem pequenos desvios, nunca se desviam. Não construíram uma opção. Nunca. Ou seja, mantêm um peso saudável, vão muito ao ginásio, são muito saudáveis, mas não comem fast food, uma coisa assim. Nem que não haja, ou seja, chegam ao como se calhar às vezes estar no aeroporto, só há fast food e preferem não comer, para não comer o fast food. E portanto estas pessoas de facto se calhar não ficaram 100% tratadas. E esse é o nosso trabalho ao longo das consultas, de conseguir desmistificar o impacto da alimentação. O que é uma alimentação de facto saudável, não é? Se uma pessoa prefere não comer a comer fast food, claro que não vou recomendar a ninguém que coma fast food, mas entre comer fast food e não comer nada durante 12 horas,
se calhar é melhor comer fast food, não é? E portanto às vezes fica com estes quadros subsindrómicos, com estas nuances. A pessoa fica sempre um bocadinho mais preocupada, sempre olha muito para os tamanhos das roupas ou assim. Muitas vezes ficam assim alguns resquícios da doença. A comida continua a ocupar um espaço considerável na cabeça. Mas também um bocadinho. Mas, ou seja, é diferente ocupar um espaço considerável e ser uma pessoa que tem uma preocupação alimentar com deixar de fazer a vida normal, deixar de menstruar, acabar a ficar internada, perder muito peso. Portanto, há graus de gravidade. Certo, sim. Obrigada. Nada. Esta entrevista foi feita por mim, Margarida David Cardoso. O Bernardo Afonso fez a edição de texto e de som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Fred Rocha, Joana Teresa Batista, Luís Marquês, Maria Almeida, Nuno Viegas e Ricardo Esteves Ribeiro. Metade do trabalho desta redação já é pago por pessoas como tu, que contribuem mensalmente para que o Fumaça continue a existir. Se ainda não fazes parte, considera juntar-te a elas e à comunidade Fumaça em fumaca.pt/contribuir. Até já!